Bem-vindas e bem-vindos a mais um programa dedicado à saúde da grávida e do bebê. Tenho um bebê e agora? E hoje vamos falar sobre um tema que interessa a muitos pais e a outros certamente pelo menos despertará alguma curiosidade. Pais que seguem outros regimes alimentares, que são vegetarianos, que são veganos, será seguro? Será que os seus filhos também podem seguir esses regimes com essa segurança que nós procuramos? Connosco temos então duas convidadas muito especiais. Temos a nossa convidada residente, a doutora Helena Canário, nutricionista. Temos também uma mãe com 2 filhos, que não come carne e que também vai falar um bocadinho da sua experiência. E depois vamos também conhecer a Magda Gomes Dias. Ela é coach parental, portanto trabalha em parentalidade positiva e procura ajudar famílias, no fundo, para terem relacionamentos mais saudáveis. Já vamos conhecer. Doutora Helena Canário, vamos então aqui ao tema que nos trouxe aqui. E começo por perguntar, ainda para quem tem dúvidas, o que são então estes regimes, vegetariano, vegano? Quer-nos falar um bocadinho sobre isto? Podemos falar, sim, para distinguir um bocadinho o que é que estamos a falar. Há muita diversidade de regime vegetariano, há desde o vegan mais restritivo, que não come realmente qualquer proteína de origem animal, e depois temos outros regimes um bocadinho mais flexíveis, desde os flexitarianos, os ovolacto-vegetarianos, os polho-vegetariano. Portanto, dentro do vegetarianismo há, de facto, diferentes tipos de regime, consoante os alimentos que as pessoas se propõem ou não consumir ou deixar de consumir. Portanto, é um bocadinho variável. Há uns mais, se calhar, mais fundamentalistas, mais pouco flexíveis, e outros, provavelmente, serão mais fáceis de ajustar e de adaptar à alimentação do dia-a-dia. De qualquer maneira, o vegetarianismo é uma tendência crescente em Portugal, não é? Sim, curiosamente, nos últimos 10 anos, e segundo fontes da Nielsen, os vegetarianos em Portugal quadriplicaram. Portanto, há aqui uma tendência crescente, também muito por razões de sustentabilidade, por razões filosóficas, religiosas, enfim, variedíssimas motivações que levam estas pessoas a enverdar por estes regimes diferentes. Mas sim, e também acho que tem havido um papel muito grande em termos de difusão destes estilos de vida através das redes sociais, não é? Portanto, que há aqui uma grande divulgação e que leva muitas vezes as pessoas a tomarem outras opções e a seguir outros comunidades, caminhos. Não é? Sim, que são geradas, até troca também de receitas e partilha. Imensas. E há imensos livros até agora no mercado, não é? Sim, com receitas felizmente que sim, porque realmente é uma das dificuldades, muitas vezes, é as receitas e a monotonia, muitas vezes, que pode estar associada a estes regimes, embora, de facto, de uma maneira geral, há grande cor na alimentação vegetariana, muita cor, e, portanto, há uma grande panóplia de diversidade também de alimentos. Portanto, não há que pensarmos que o vegetariano é monótono e come sempre a mesma coisa. Irene Marques, vou-lhe fazer uma pergunta, portanto, não é vegetariana, mas deixou de comer carne, não foi? Quando é que isso começou? Como é que foi esse processo? Começou exatamente com a maternidade. Porque até lá há um percurso de vida em que fazemos várias escolhas e várias opções, mas a maternidade obriga-nos a assumir uma responsabilidade com um bebê e, portanto, a partir desse momento eu tinha que escolher aquilo que achava que era o melhor para ele e que em consciência era aquilo que eu achava que me fazia sentido. E, portanto, a partir daí, achei que, por razões de saúde, de sustentabilidade, não me fazia sentido dar carne aos meus filhos. E, portanto, começou por si ou só foi algo logo em família que tomaram essa decisão? Sim, tomámos essa decisão em família. Até com o nascimento do filho mais novo. Exato. Mas depois tiveram algum tipo de acompanhamento? Aconselharam-se com alguém? Como é que funcionou? Portanto, porque eu sei que também me disse que os seus filhos são muito saudáveis, não é? São. Não têm felizmente, até ao momento, têm sido extremamente saudáveis. Mas essa decisão foi tomada em família, basicamente foi tomada no núcleo familiar. Exato. Eu, na altura, comuniquei à pediatra, ela não se opôs, também não me incentivou, mas para mim era o que fazia sentido e portanto, foi a opção que eu escolhi. Exato.
De qualquer forma, comem no fundo outro tipo de proteína animal, não é? Portanto, comem peixe. Comemos peixe e ovo também. E ovo, exato. Muito bem, também já vamos falar um bocadinho também dessas opções e de outras também que depois, no fundo, que as nossas crianças também podem tomar e que riscos ou que benefícios é que podem ter. Mas primeiro vamos falar aqui, vamos conhecer a Magda Gomes Dias. Ela é coach parental, já falámos aqui um bocadinho dela, e vai explicar também o que é esse então de parentalidade positiva. Vamos ver então. Sabe como lidar com o seu filho, resolver problemas sem palmadas, gritos ou castigos? Hoje vamos mostrar-lhe como. Magda, muito boa tarde. Começo por perguntar o que é a parentalidade positiva. Parentalidade positiva é uma filosofia que tem por base o respeito mútuo entre adultos e crianças. Esta base existe, este respeito mútuo existe, mas também não precisamos de ser permissivos, ou seja, deixar a criança fazer tudo. Há essa ideia de que a parentalidade positiva, por causa de positivo, é dizer que sim à criança a todo o tempo, não é nada disso. É criar oportunidades naqueles maiores desafios que nós vamos tendo com cada uma delas, de ensinar aquilo que é preciso ensinar. Não vai mudar a criança, vai nos transformar a nós educadores, pais, professores e técnicos que trabalham nestas áreas para lidarmos de forma diferente com a criança. É então possível educar uma criança sem palmadas, sem gritos, sem castigos. Mas como é que se faz isso? Qual é a alternativa? A palmada, o castigo, a ameaça funcionam. Eu não vou dizer que não funcionam, porque eu sei que funcionam. Agora, quando hoje em dia a maior parte dos pais quer educar de uma forma diferente, e o que é isto de uma forma diferente? É ter mais prazer na relação, não usar estratégias que usaram antigamente com eles próprios, então é possível fazê-lo. E como é que é possível? Existem uma série de estratégias, desde escutar a criança, desde usarmos a nossa autoridade, que é fundamental enquanto pais, usarmos a nossa autoridade para proteger a criança. E, por exemplo, hoje de manhã estava a dizer ao meu filho que ele queria ir de calções para a escola, e está a chover, e eu estava-lhe a explicar que ele não podia ir para a escola de calções, podia escolher uma das calças ou o fato de treino. E ele estava um bocadinho contrariado. Então aquilo que eu fiz foi, olha, vai lá fora, vê o tempo, como é que ele está, e depois vem para dentro e decide tu o que é que vais levar vestido. E se calhar esse primeiro contacto, logo quando começa o dia, vai influenciar se calhar o resto do dia, não é? No primeiro livro que eu escrevi, o Crianças Felizes, a dada altura eu digo qualquer coisa como no livro que ainda não são 9 da manhã e nós já gritamos com os miúdos, já ameaçamos, já castigamos até ao Natal 2019 e caramba, ainda não são 9 da manhã. Se eu consigo gerir a minha manhã e usar estratégias, isto não quer dizer que eu não me vá chatear com os miúdos, nada disso, mas a forma como eu vou dizer quais são os limites, explicar, não convencer a criança e protegê-la de uma série de questões, então isso vai fazer com que eu me envie uma mensagem mais positiva, mais capaz de mim própria e ao mesmo tempo vou estar a influenciar os meus próprios filhos, ou seja, eu sou uma pessoa tida e achada aqui dentro, eu conto e explicam umas coisas e, portanto, eu tenho valor. E já estamos aqui a tocar na questão da própria autoestima da criança. Chegar a casa ao final do dia, um dia estressante, trânsito, o trabalho, como é que nós conseguimos abordar isso de uma forma mais calma? Pôr o stress de lado e falar com a criança? Pronto, nós temos que saber, a primeira questão é, eu tenho que saber exatamente o que é que eu quero. Se eu quero que os meus filhos se lembrem de mim quando tiverem 23 ou 25 anos, se lembrem de mim como uma mãe que chegava estressada a casa, cansada, ou como uma mãe que chegava estressada a casa e cansada e ainda assim conseguia gerir-se e autorregular-se. E quando eu consigo fazer isto, e é um trabalhão, é verdade, e quando eu consigo fazer isto, eu estou a criar um ambiente de maior paz em minha casa e porque há mais serenidade e tranquilidade em casa, os miúdos andam menos intensos, estão menos refilões também, porque há mais calma. Agora, quando eu chego a casa e atiro com os sacos para o chão e bato com as portas e já foram tomar banho e têm que me ajudar porque senão isto não é possível. Se eu escolho estar mais serena em casa, então eu sei que essa serenidade vai passar para todos, e às vezes eles andam a pegarem-se um com o outro e também estão cansados e refilões, mas quando eu consigo colocar esse ambiente de maior paz em casa, e não é do dia para a noite, é um trabalho constante, então eu sei que vou ter miúdos mais serenos. Tudo isto se trabalha e, portanto, nós todos os dias podemos ser melhores pessoas e isso é incrivelmente inspirador para os miúdos, porque eles percebem que apesar de todas as adversidades, cansaços, trânsitos e por aí fora, nós podemos escolher quem é que queremos ser.
Estamos de volta ao estúdio para falarmos então novamente sobre as opções alimentares. Agora, doutora Helena Canário, falámos aqui, portanto, com esta mãe, com a Irene, que neste caso reduziu a carne, portanto faz alguns pratos vegetarianos, mas também não excluiu o peixe e os ovos. Agora, há regimes de facto que são mais restritivos, não é? As crianças podem correr riscos com alguns regimes? Claro que sim, as crianças e eventualmente os adultos também. Preocupa-nos acima de tudo as crianças porque são mais pequenos, são mais frágeis, estão em fase de grande crescimento e desenvolvimento e, portanto, qualquer risco nutricional associado é sempre mais complicado de reverter e de corrigir. No caso que a Irene mencionou, portanto, não comendo carne, mas como ovo, portanto, peixe. Temos aqui algumas fontes de proteína de alto valor biológico, que são ótimas e, portanto, acaba por ser um regime perfeitamente equilibrado e execuível de fazer. Claro, quando entramos para áreas mais restritivas, aí, obviamente, que os riscos vão aumentar. Portanto, teríamos que ter em conta, por exemplo, questões de ferro, zinco, vitamina B12, se não houver realmente mesmo nenhuma fonte animal, ácidos gordos poliinsaturados. Portanto, há aqui uma série de nutrientes que eventualmente poderão estar em déficits marcados e que numa fase de crescimento são fundamentais e são muito importantes. Obviamente que, por exemplo, para uma criança pequenina, um regime vegetariano restritivo não é aconselhado. Portanto, aliás, até é totalmente desadequado. Portanto, diríamos que um regime ovo-lacto vegetariano é perfeitamente execuível de fazer numa fase, no primeiro ano de vida, com apoio, portanto, com orientação para os pais, para que, de facto, tudo esteja presente e que não haja qualquer risco. Um regime mais restritivo, certamente não aconselharia, e provavelmente os profissionais também não aconselharão, de fazer numa fase tão precoce. Tão precoce, exato. Okay? Portanto, provavelmente serão regimes que poderemos deixar para mais tarde e caso as crianças depois já conscientemente, em termos de sua decisão própria, possam optar por restringir um pouco mais o seu comportamento alimentar. Mas, portanto, com crianças pequenas é sempre muito, muito arriscado. Exato. E até, inclusive, há mesmo pediatras que não acompanham essas famílias e essas crianças, não é? Às vezes, não. Acompanhar, eventualmente poderão acompanhar. Podem ter mais ou menos dificuldade, porque, assim, o regime vegetariano, como vimos, não é um regime de longa data, não estamos todos muito familiarizados com ele, portanto, tem crescido muito nestes últimos tempos. É novo, mas, não é? obviamente, portanto, que há aqui novidade. uma informação crescente, um interesse, e eu acho que há muito interesse também hoje em dia por parte dos profissionais em estarem mais fundamentados e preparados para apoiar os pais. Eu isso acho que é extremamente útil. De referir também que as entidades científicas, nomeadamente sociedades pediátricas, também têm pareceres a este nível e, portanto, reconhecendo que houve também, este crescendo, digamos, que há aqui também alguns aspectos que podem ser interessantes, desde que devidamente acompanhados e orientados para que tudo corra bem e, portanto, não haja nenhum risco, digamos assim, para a saúde e desenvolvimento normal da criança. Exatamente. Irene, eu sei que depois teve alguma dificuldade nas escolas também, não é? Em que os seus filhos estão, por causa dessa sua opção, não é? E hoje sabemos também que as escolas também estão mais abertas a outro tipo de regimes também, não é? Mas no seu caso não era nenhum regime específico, não é? Não se enquadrava em nenhuma fórmula. No fundo, havia regimes que estavam pré-definidos e eu não me enquadrava nem no regime dito tradicional, nem no regime mais extremado, que era o vegetariano. E quando pedi para que lhe dessem, não queria que ele comesse carne, mas queria que comesse peixe, então aí fui confrontada com uma barreira. Não havia flexibilidade na escola para contornar essa situação, porque eu tinha que definir uma posição. E então aí acabei por ter que explorar mais um bocadinho esse lado e tive que fazer um requerimento ao delegado de saúde, explicar-lhe qual era a nossa opção familiar e depois foi pedida uma declaração do pediatra e depois, passado algum tempo, consegui que lhe passassem a dar peixe nas refeições da escola.
Exato. De qualquer maneira, há aqui um aspecto que nós ainda não falámos, que é a questão da suplementação. Não é? Porque falámos aqui de alguns nutrientes que poderão estar em déficit. É possível logo que as crianças comecem a fazer essa suplementação ou isto é algo que estamos a falar para os adultos? Não, podemos, por exemplo, no caso de uma gravidez, portanto, uma mãe que opte e que já seja vegetariana, poderá ser adequado, portanto, indicado fazer alguma suplementação durante a sua gravidez para garantir também que a mãe está nas melhores condições nutricionais e, aliás, uma das preocupações da Irene manifestada era, de facto, durante a gravidez, Exato. ter aqui, portanto, um momento diferente de poder ter também um estilo de vida saudável. Portanto, a suplementação pode ser feita durante a gravidez. Obviamente que para estas crianças a melhor opção no início da vida será a amamentação, portanto, leite materno em exclusivo. Exato. E durante a fase de lactância, portanto, a mulher pode eventualmente também necessitar de alguma suplementação e depois, naturalmente, que estas crianças, se forem regimes mais restritivos, claro que sim, poderão eventualmente necessitar também de alguma suplementação para garantir que, de facto, os aportes nutricionais são supridos e, portanto, não há qualquer questão relativamente à sua alimentação. Exatamente. Mas sim, pode ter que se fazer. Exatamente. Depois, desde que seja tudo lá está devidamente averiguado, não é? Para que se garanta claro, e orientado. que haja, exatamente, que se garanta a saúde da criança. Muito bem, vamos voltar agora então para conversar com Magda Gomes Dias, conhecermos mais um bocadinho do que é isto da parentalidade positiva e perceber então, de facto, como é que as famílias podem ser mais saudáveis também com este aspecto. Vamos ver. Como é que se gera a autoestima de uma criança? Não ter a autoestima de uma criança a níveis muito altos, nem muito baixos? Sim, essa é uma excelente questão. Bom, a autoestima da criança depende de uma série de fatores. A primeira questão que eu coloco sempre aos pais é como é que é a vossa autoestima, a vossa própria autoestima, porque isto vai ser uma grande influência. Depois temos de ter em conta uma série de pontos. No Crianças Felizes, nós trabalhamos no livro Crianças Felizes, nós vemos 6 aspectos da questão da autoestima que têm a ver com a autodisciplina, com a resiliência, com a forma de comunicar, com o respeito por si e pelos outros, com a própria autoimagem, com a autocapacidade e, portanto, todos estes pontinhos são importantes e nós podemos trabalhar todos os dias. Elogiar é importante, mas elogios a mais também criam miúdos com dependência nos elogios e, portanto, vamos aqui ver de que forma é que estamos a elogiar, porque dizer sempre és o maior, vais ver, vais conseguir, deixa lá, não fiques triste, não são, de facto, as melhores estratégias. É positivo negociar com eles? Então não é? Eu gostava que tivessem negociado mais vezes comigo para me ensinarem estratégias de negociação. Nós devemos negociar com os miúdos naquilo que podemos negociar, ou seja, queres ver televisão agora ou queres jogar um jogo, vai ser só que escolher um, e depois no final vai dizer, mas eu quero ver mais um bocadinho de televisão. Ok, se calhar podemos fazer isso amanhã, porque hoje tu escolheste jogar o jogo. E a criança fica frustrada, pode ficar frustrada. Eu só lhe tenho que lembrar que a escolha foi dela. E, portanto, nestas negociações que vamos fazendo, vamos mostrando à criança que muito daquilo que nós fazemos são escolhas nossas. E ela vai aprendendo a refletir melhor, com a nossa ajuda, certamente. Na próxima vez, quando lhe perguntar, quer jogar o jogo ou ver televisão, posso lembrar a criança de outra vez, tu quiseste ver televisão. Queres pensar melhor? Como é que se gera a culpa nas crianças? Eu gosto mais de atribuir responsabilidades, ou seja, de que forma é que eu posso tornar a criança responsável e fazê-la aprender. A culpa pode ser positiva, mas nós aí já temos que ter um grau de maturidade grande, ou seja, se eu me estou a sentir culpado, se eu não me quero voltar a sentir assim, o que é que eu preciso fazer da próxima vez para não me sentir daquela forma? Que estratégias é que eu preciso usar? Mas é muito mais estratégico e muito mais interessante trabalhar a responsabilidade da criança, ou seja, nós estávamos a falar de escolhas, de que forma é que a criança pode escolher diferente da próxima vez. Então é isso que eu tenho que fazer, é trabalhar as escolhas, ajudá-la a pensar um bocadinho melhor, na certeza ainda assim que, se calhar, dependendo da idade que ela tem, da maturidade, ela não vai ser logo capaz de escolher da melhor forma. Qual é o segredo para uma criança feliz no presente, no agora, mas também no futuro? Porque se calhar uma criança feliz agora vai influenciar o que ela será no futuro também, não é? Eu não sei se tenho tempo para responder, porque isso toca em tantas questões. É uma excelente questão essa. O que é essencial para uma criança ser feliz? Primeiro, pais que sejam modelos.
Não são pais perfeitos, são pais que são boas pessoas, que se esforçam, que ficam desmotivados e depois conseguem se automotivar, que todos os dias fazem um bocadinho para se tornarem melhores, que estão presentes na vida dos filhos. Depois também é uma questão de sorte, também precisamos ter sorte na vida, pelos sítios onde passamos, pelas pessoas com quem lidamos e contactamos. Também temos a personalidade da criança. Há miúdos que veem o copo mais cheio, outros um bocadinho mais vazio. Isto tem a ver com a natureza. Depois, todas as experiências pelas quais uma criança passa, mesmo que sejam experiências negativas, nós podemos sempre tirar alguma aprendizagem. E esta é a missão dos pais e dos educadores, é ensinar de que forma é que eu posso ver aquela experiência um bocadinho mais positiva. O que é que eu posso aprender dela? E depois sermos, já disse, pais presentes, mas não impedirmos os nossos filhos de passarem por situações de frustração, de fazermos por eles. Quando uma criança se sente autónoma, quando uma criança sente que contribui em casa, que é tida e achada, que se esforça e que consegue ou não consegue, imaginemos que se esforçou e não conseguiu, é uma chatice. E a criança tem direito a todas essas emoções, portanto, há aqui uma série de pontos que é importante vermos, pensarmos sobre eles, refletirmos, mas também estarmos de forma descontraída. Às vezes pensamos demais, isso pode ser castrador também. Acho que com esta peça todos nós vamos pensar um bocadinho sobre o que se passa lá em casa e pelo menos refletir sobre algumas mudanças que podemos fazer. Estamos agora de volta para o nosso tema, com o nosso tema importante sobre regimes alimentares e, no fundo, de que forma é que eles podem também ser introduzidos na família, também sem causarmos problemas, nomeadamente de saúde, aos nossos filhos. E agora vamos falar uma coisa, Irene. Quando tomou esta opção também e começou a introduzir algumas mudanças, começou a ir procurar informação também na internet, a ir à procura de receitas, porque há bocadinho falávamos que havia uma série de grupos, não é? Onde se partilha informação, também às vezes se partilha alguma desinformação, não é? Também vamos falar um bocadinho sobre isto. Sentiu necessidade dessa busca, no fundo, de falar com outras pessoas que tomaram a mesma opção? Senti, inclusivamente fui pesquisando, fui procurando alguma informação, mas inclusivamente até fiz uma pequena formação em macrobiótica e realmente o mais importante disso tudo foi perceber que exatamente aquilo que eu não queria. Às vezes é preciso ir à procura e definir aquilo que nós não queremos. E então comecei a balizar e a perceber o que é que fazia sentido para nós, o que é que se adequava ao nosso estilo de vida, às nossas rotinas, o que é que funcionava e dizer isto eu não quero. Às vezes é mais fácil e mais importante definir o que é que nós não queremos. E depois o resto vai surgindo e vamos percebendo o que é que funciona. E portanto foi um bocadinho assim, eu percebi que a macrobiótica não era uma opção para mim, era mais simples, no fundo era funcionar de acordo com uma alimentação tradicional, mediterrânea, só não introduzindo carne, privilegiando legumes frescos, alimentos da época. Exato. E os seus filhos, como é que é? Porque eu sei que eles, entretanto, também cresceram, não é? Estão numa fase em que também já querem, se calhar, estar com os amigos, ir a uma festa, e muitas vezes, às vezes, as opções são outras, não é? Às vezes, quando estão em casa de amigos, por exemplo. Mas eles lidam bem com isso, portanto, têm integrado essa opção também nas suas vidas. Curiosamente, às vezes até me surpreendem a mim, porque, de facto, eles assumiram isso de uma forma tão natural e tão segura que nem sequer vacilam. Exato. Portanto, é assim que eles funcionam, é aquela alimentação que eles estão habituados e que faz sentido para eles e, inclusivamente, o núcleo de amigos já sabe quais são as opções deles e, portanto, isso é uma coisa muito natural. Não cria qualquer estigma sequer. Muito bem. Doutora Helena Canário, estamos quase a terminar. Então, para pais que me estão a ouvir, que sigam regimes alternativos ou que, no fundo, ou que estejam a pensar nisso, que conselhos, então, é que lhes pode deixar? Bom, acima de tudo, eu penso que as pessoas devem estar conscientes das suas escolhas e daquilo que querem fazer ou não querem fazer, conforme a Irene acabou de mencionar. E depois, obviamente, que
É verdade que podemos procurar muita informação, mas também é verdade, como a Sara acabou de dizer, que no meio de muita informação também há desinformação. E, portanto, o consultar um especialista, um profissional que nos possa orientar dentro da opção que nós queremos fazer, quais são as melhores escolhas alimentares, penso que isso é extremamente pertinente, não, num adulto, eventualmente numa fase de adolescência, por exemplo, mas muito mais, acima de tudo, muito mais, num período crítico como a infância. Exato. Portanto, crianças pequenas em desenvolvimento ou no primeiro ano de vida, portanto, são realmente fases de grande crescimento, de grande necessidade em termos nutricionais e, portanto, para não colocarmos em risco, deveríamos consultar, sim, e pedir uma opinião, sendo que, obviamente, a decisão final será sempre a dos pais. Portanto, acima de tudo, sim, as pessoas devem estar conscientes, bom senso, haver também aqui alguma abertura e flexibilidade. Exato. No caso dos filhos da Irene, provavelmente como adolescentes têm incorporado esta forma de estar, não é uma complicação. Provavelmente para outros adolescentes Pode o facto ser, de não às vezes. consumirem alguns alimentos e estarem com os seus amigos pode ser uma dificuldade. Portanto, cada família é um caso. Exato. E, portanto, devemos analisar de per si. Portanto, bom senso acho que é sempre o mais ajustado e o mais adequado. E depois, obviamente, tudo o que for feito em prol da nossa saúde Melhor. é bem-vindo. Muito bem. É bem-vindo. Terminamos assim o nosso programa. Espero que tenham ficado um bocadinho mais esclarecidos e voltamos então para a semana com outro tema, com outros convidados aqui no S+. Obrigada.